Oi, gente! Aline Vicente falando com vocês. E hoje esse áudio é do dia 26. 26 dias do nosso jejum de 40 dias de açúcar. Vocês estão achando que depois da metade tá passando mais rápido? Eu não sei, eu tô com essa sensação. Parece que foi outro dia que eu li o 20 e o 21 e nós já estamos no dia 26. Uau! E nós temos que aproveitar enquanto estamos jejuando, orando, porque existem coisas que só são realizadas através de jejum e oração. E é sobre isso que a Wendy vai falar nesse capítulo. E o título desse capítulo do dia 26 é Eu e a Minha Casa. Com certeza você já ouviu esse versículo é muitíssimo conhecido e normalmente ele é colocado só ao final, né? Quando a gente vê por aí é só o final. E esse versículo ele tá em Josué 24:15 e eu vou ler ele inteiro, tá? E diz assim: Se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Muitas pessoas, né, a Wendy comenta aqui, que muitas pessoas colocam esse versículo final, né, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, em quadros em casa, inclusive eu tenho um. Em casamentos, consagração de crianças e bebês, né? E, na verdade, esse versículo aqui, ele não é uma promessa do Senhor. Ele é uma escolha, né? Então, você colocar isso na sua casa e ler ele todo dia, você fala assim, nossa, Deus tem essa promessa da minha vida, para minha vida, que eu e a minha família vamos servir ao Senhor. Isso não é uma promessa de Deus, isso é uma escolha que nós devemos fazer todos os dias. Então, aqui, como Josué colocou, eu não escolho servir outros deuses, eu não escolho servir o mundo, eu não escolho andar na mão que está todo mundo andando, eu escolho andar na contramão, eu e a minha família escolhemos servir ao Senhor. É muito lindo, né, gente? É muito lindo. Esse é o último capítulo de Josué, lá no finalzinho, se eu não me engano, é muito, muito linda a história de Josué, inclusive. Se você não conhece a história de Josué, ele foi sucessor de Moisés. Moisés que tirou o povo do Egito, né? Abriu o Mar Vermelho, ele é bem conhecido. Josué foi sucessor de Moisés. E ele entrou na Terra Prometida, né? Porque quando ele ele foi um dos 12 espias e ele foi um dos que acreditou que a terra poderia ser tomada, independente se tinham gigantes na terra ou se a terra tivesse um exército muito grande ou o que tivesse na terra. Ele acreditou que Deus, estando com eles, como Deus já tinha, né, mostrado tantos outros milagres e provisões, Josué falou, não importa se tem gigante lá, nós temos o Senhor dos exércitos. E nisso Deus viu nele esse coração, e só ele e Caleb que entraram na terra prometida. E lá no final ele exorta o povo, né? Porque eles estavam na terra de Canaã, eles estavam numa terra em que o povo realmente idolatrava outros deuses, né? Os israelitas adoravam e serviam a Deus, mas os outros povos, eles adoravam outros deuses. E Josué chega ali no final e ele exorta aquele povo, ele fala, até quando vocês vão ficar adorando os outros deuses? Vocês precisam se voltar urgentemente para o Senhor, porque eu e a minha casa vamos servir a Deus. E Josué sabia que aquele povo não tinha mais tempo e que eles precisavam perseverar em fé. E o povo israelita, eles tinham muito medo. Toda vez que alguma coisa apertava, eles tinham medo. Será que a gente se identifica com isso, né? Será que quando vem uma prova na nossa vida ou algo inesperado acontece na nossa vida, qual é a nossa reação? A nossa primeira reação é de preocupação e medo? Ou a nossa primeira reação é de pensar, peraí, eu vou correr para Deus, porque eu sei que Deus pode me ajudar a resolver essa situação. Eu sei que o Deus que eu e a minha família servimos
é grande o suficiente, é muito maior do que esse problema. E realmente a gente se vê em muitas situações de muito medo. E é isso que a Wendy quer trazer aqui para nós. E hoje ela nos convida também, com esse jejum, a desviar os olhos de nós mesmas, né? E fazer essa pergunta para nós, né? Depois desse jejum, quem nós vamos continuar servindo? Né? Nós começamos o jejum porque sabíamos que nós éramos viciadas em açúcar, ou viciadas em comida, ou em rede social. E depois? Quem nós vamos escolher? E aí ela fala pra gente tirar os olhos de nós mesmos, porque nós precisamos de uma vida transformada, porque uma vida transformada tem o poder de transformar gerações. Então essa transformação, ela não vai acabar em você. Ela vai passar para os seus filhos, ela vai passar para o seu marido, ela vai passar para os seus pais. Essa sua transformação gerará outras transformações. E aí ela conta aqui, para a gente entender o poder do jejum e da oração, ela coloca aqui a história de Marcos 9. Eu vou ler para vocês porque ela coloca o capítulo inteiro aqui para nós. E Marcos 9 chama A Cura de um Menino Endemoninhado. Eu tô lendo na nova versão internacional, tá bom? Então diz assim: quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Gente, que lindo, hein? Que forte. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, e ele diz no final, né? O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Esse daqui é o finalzinho. Jesus já começa a contar para os discípulos que ele vai ser crucificado, né? Mas até aqui, né? Até a parte que Jesus fala, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Gente, quantos ensinamentos nessa história, quantos, né? Um pai desesperado para trazer cura e libertação para o filho. Quantas de nós nos vemos em momentos de desespero com nossos filhos ou com algum parente próximo, né? E a gente simplesmente se esquece que Jesus disse aqui: tudo é possível àquele que crê. E o pai do menino diz: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Então o pai do menino entendeu na hora que não era sobre, Jesus pode curar. Jesus
Se eu crer que você, Jesus, pode fazer, isso será feito. Então, Jesus, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Gente, isso é muito forte porque realmente nós passamos por muitos períodos de incredulidade. Nós oramos, mas no fundo a gente pensa, isso não vai acontecer. Não, isso é impossível. Não, Jesus não vai querer fazer isso. Não existe em nenhum lugar na Bíblia em que você vai ouvir ou vai ler algum versículo falando, Deus não quer, Deus não quis, Jesus não. Não, Jesus quer te curar, Jesus quer te libertar, Jesus sempre quer. O que Ele espera de você é um coração cheio de confiança, cheio de fé, crendo que Ele faz realmente o impossível. Foi por isso que aqui o pai não falou, então liberta o meu filho. Eu creio, liberta o meu filho. Eu creio, me ajuda a vencer a minha incredulidade. E é hoje o que nós vamos pedir para o Senhor, para que a gente vença a nossa incredulidade com Deus, porque nós somos desse jeito. Ainda bem que na Bíblia, né, a gente encontra tantos exemplos. Eu costumo dizer que a Bíblia ela foi escrita não para nós, mas sobre nós. Porque a gente lê e a gente se vê o tempo todo ali, né? E para finalizar, o Andy ainda colocou um versículo que diz assim, que está em Mateus, se eu não me engano, que diz, se a tua fé é do tamanho de um grão de mostarda, você pode mandar uma montanha de um lugar para o outro e ela irá. Então, gente, basta a gente ter a fé, crendo realmente do tamanho de um grão de mostarda, que coisas grandes acontecerão em nossa vida. Então hoje eu quero orar com vocês sobre isso, para que a nossa fé seja uma fé tão grande que passe para muitas gerações e que a gente veja o Senhor alcançando não só a nossa família, mas a família do nosso vizinho, nossos primos, enfim. Eu creio, olha, Senhor, se existe ainda uma parte de mim incrédula, que o Senhor me ajude a vencer. Vamos orar por isso? Senhor, obrigada, porque são 26 dias te buscando, te adorando. São 26 dias na sua presença. 26 dias que nós rejeitamos o que o mundo nos oferece, que nós rejeitamos o que a nossa carne nos pede. E nós nos inclinamos aos teus pés, Senhor, pois sabemos que é só aos teus pés, é só no teu altar que nós receberemos a verdadeira provisão. A provisão que nos preencherá de uma maneira transformadora. Senhor, nós hoje escolhemos a Ti. Nós não vamos escolher o mundo e as coisas do mundo. Nós escolhemos servir o Senhor. Nós e a nossa família vamos servir o Senhor. E eu peço, Pai, hoje, no nosso coração, se existe ainda incredulidade de que o Senhor possa fazer algo por nós, de que o Senhor é soberano e tem o controle de todas as coisas, de que o Senhor sabe o que é melhor para nós, de que o Senhor diz que tudo coopera para o bem, e mesmo que aos nossos olhos aquilo não pareça bom, nós queremos crer que o Senhor tem um bom propósito em tudo que acontece em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a permanecer no teu caminho, sem se desviar, sem ser influenciado. Hoje o mundo está bombardeando a nossa mente. Nós estamos nos alimentando de coisas que não deveríamos. Guarda, Pai, o nosso coração. Guarda, Senhor, a nossa mente. Guarda, Pai, a vida dos nossos filhos e o que eles têm consumido. Senhor, que os nossos filhos escolham o Senhor também. A tua palavra diz que se nós ensinarmos os nossos filhos no caminho desde pequeno, eles não
não se desviarão, Senhor. Então, ajuda-nos, Pai, a sermos essa porta, a porta em que os nossos filhos vão entrar e vão te escolher assim como nós escolhemos o Senhor. Ó Senhor, que isso não acabe nesses 40 dias, mas que nós, hoje, nós vamos olhar tudo que nós vivemos esse tempo, o que nós vivemos nesse jejum, e depois dos 40 dias nós vamos continuar escolhendo o Senhor, vamos continuar escolhendo acordar e ler a tua palavra, ter um momento de oração, vamos continuar olhando para cima e não para baixo, vamos ser mulheres mais maduras e equilibradas, em nome de Jesus. Cura toda a incredulidade, Senhor, e nos ajuda, nos traz resposta. Se tiver algo acontecendo na nossa vida, nos chama a orar e jejuar por ti. Sabemos que a oração e o jejum são duas armas poderosas e que farão parte da nossa vida a partir de hoje, farão parte da nossa vida espiritual a partir de hoje, após esse jejum, Senhor. Obrigada por se apresentar a nós de uma maneira tão maravilhosa, Senhor. A tua palavra disse aqui: tudo pode, o impossível acontece para aquele que crê. E nós cremos, Senhor, nós cremos em Ti. Senhor, eu te peço mais uma vez, traga saúde para essas mulheres, entra na casa dessas mulheres, Senhor, traz transformação. Ajeita o que precisa ser ajeitado, Pai, sobre as crianças, sobre essas famílias. Derrama o teu sangue, cobre com teu sangue, Senhor. Que essas famílias tenham saúde, que se existe alguma criança enferma hoje seja curada, em nome de Jesus. Mentes, Pai, o Senhor tem me mostrado mentes com muita tristeza, corações angustiados. O Senhor hoje vai de encontro a esses corações. O Senhor hoje vai de encontro a essas mentes. Depressão, síndrome do pânico, ansiedade. O Senhor quer te curar. Busca o Senhor e pede para o Senhor te libertar da incredulidade. A incredulidade traz essas preocupações, mas nós cremos que o Senhor é o Senhor que faz o impossível. Então Deus hoje vá de encontro a essas pessoas, Pai, que precisam tanto de Ti. E nós sabemos que às vezes é difícil confiar, mas o Senhor pode nos trazer essa segurança. Em nome de Jesus te agradecemos, Pai. Amém.